Olá, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao canal A Porta Estreita. Caso você não me conheça, meu nome é Anderson. E se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Eu quero trazer para você nesse vídeo uma dica para promover, para te auxiliar no seu crescimento espiritual. A Bíblia está recheada de receitas, de ordens de Deus, mandamentos espirituais, que nós podemos chamar de segredos, segredos espirituais. Muitas pessoas andam sofrendo no seu dia, andam como se não tivessem uma solução para a sua vida, como se estivessem caminhando nas trevas, mesmo tendo a luz em suas mãos. Quando eu digo a luz em suas mãos, eu me refiro à palavra de Deus. É isso que estamos vendo nos dias de hoje. Muitas pessoas que até mesmo se dizem cristãs, servas de Deus, filhos de Deus, estão andando como se estivessem de olhos fechados. Estão andando, caminhando como se estivessem caminhando nas trevas. Mas por que isso? Porque são pessoas religiosas e cegas. Elas pensam estar agradando a Deus. Elas acham que estão agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus. Muitas das vezes, essas pessoas frequentam as igrejas com algum objetivo, com algum interesse próprio, menos o interesse de conhecer a pessoa de Deus, de agradar a pessoa de Deus. E como consequência, essas pessoas não buscam o conhecimento do Senhor através da leitura, estudo e meditação da sua palavra. A palavra de Deus é que nos garante a proximidade do ser humano com o cristão. Se você deseja agradar a Deus, se você deseja saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, leia a palavra do Senhor todos os dias. Medite nela dia e noite. Esse deve ser o seu prazer. Esse deve ser o seu alvo e o seu objetivo. Assim como está escrito em Salmos, no capítulo 1. Você deve meditar na palavra do Senhor dia e noite. E nela deve estar o seu prazer. O salmista também diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É por isso que muitas pessoas andam em trevas, mesmo frequentando igrejas. E falando nisso, na palavra de Deus, andar em trevas, querer agradar a vontade de Deus, falando desses assuntos de relacionamento com Deus, eu quero trazer para você uma dica para o seu crescimento espiritual. Trata-se de uma dica muito simples, uma instrução, um mandamento da parte do Senhor, muito simples, assim como muitos outros são simples, mas que vão trazer para a minha e para a sua vida poderosos resultados, pois estamos nos relacionando com a palavra de Deus, e Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Por isso não podemos e jamais devemos desprezar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder. E tem algo acima disso, é a palavra de Deus. Portanto, ele merece respeito, honra, consideração, temor. Vamos temer ao Senhor. Eu quero ler para você um versículo que está em Mateus capítulo 5. Uma fala de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 44. O texto diz o seguinte: estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel, uma versão mais antiga, uma linguagem mais antiga. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Nós vemos aqui que nós temos várias ordenanças em apenas uma frase. Primeiramente, Jesus disse: amem os seus inimigos. Segundo, bendigam os que vos maldizem, ou seja, fale bem daqueles que falam mal de vocês. Terceiro, faça bem àqueles que te odeiam, que não gostam de você.
Quarto, orem por aqueles que vos maltratam e também vos perseguem. 4 ordenanças. Mas eu quero focar aqui apenas na ordenança de número 4. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É essa dica que eu quero trazer para você. Foi por causa dessa ordenança nesse versículo é que eu vim aqui gravar esse vídeo, trazer essa instrução para ajudar, para te auxiliar, contribuir com o seu crescimento espiritual. Pois nós, como filhos de Deus, devemos obedecer a sua palavra. E Jesus nos ordenou: ide por todo mundo, pregai o evangelho. A palavra de Deus também ordena que nós devemos exortar uns aos outros, mutuamente, com instruções bíblicas, com cânticos, com salmos, confortar uns aos outros. E é por isso que eu estou aqui trazendo essa instrução para você. Se você realmente deseja crescimento espiritual na sua vida, estar mais próximo de Deus, ter intimidade com Deus, crescer espiritualmente para fazer a vontade de Deus, você vai ouvir esse conselho, essa instrução, colocar em prática. E com o passar do tempo, gradativamente, você vai ver um resultado. Você vai ver resultado porque não é uma palavra minha, não é uma instrução minha, é palavra de Deus. A instrução vem de Deus. Eu apenas estou transmitindo essa transmissão em forma de reflexão, expressando isso tudo através das minhas palavras, do meu modo de entender e de ver essa questão. Eu estava pensando antes de vir gravar esse vídeo, quantas vezes nós estamos insatisfeitos com situações e principalmente com pessoas, porque elas se comportam e agem de maneira contrária ao nosso padrão, de maneira contrária àquilo que nós estamos acostumados. A pessoa tem uma cultura diferente, um modo de agir diferente, um modo de pensar diferente. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós temos o defeito, o erro gravíssimo, inclusive Deus odeia isso. Nós temos o defeito de ir criticar essas pessoas, falar mal dessas pessoas. E muitas das vezes, quando você não fala para alguém, você murmura no seu coração, você reclama no seu interior. E às vezes até mesmo em suas orações você reclama isso com Deus. Cuidado, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Cuidado com suas orações, porque muitas das vezes nas suas orações, em vez de você dar glórias a Deus, porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, muitas das vezes nós reclamamos das pessoas contra Deus. Então a dica que eu quero trazer para você, ela bate de frente contra isso. Você não deve reclamar das pessoas contra Deus, e muito menos contra outras pessoas. Porque quando você fala mal de alguém para outra pessoa, você está agindo como o fermento do fariseu. Você está promovendo mal na saúde espiritual daquela pessoa. Você está promovendo contendas. Só para te dar um exemplo, eu já fiquei com raiva de pessoas, sem ao menos ter conversado com a pessoa, por apenas ter ouvido outros falarem mal dessa pessoa. Então, quando você fala mal de alguém, quando você critica alguém, você está contaminando a mente, a alma dos ouvintes. E você também está dando legalidade, direito no mundo espiritual para que os demônios, os espíritos malignos tenham ação sobre a sua vida. Outra coisa acontece também. Na Bíblia está escrito: não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Quando você fala mal de alguém, quando você reclama de alguém, você está entristecendo o Espírito Santo. Então qual é a solução? A solução é a seguinte: você deve buscar ao Senhor todos os dias. Você deve orar ao Senhor todos os dias. Confessar os seus pecados, confessar as suas fraquezas. Segundo, você tem que ler a palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus, ela limpa a sua alma, ela limpa a sua mente, ela te purifica, ela te edifica. Terceira coisa, terceira dica, você deve praticar o jejum com frequência. No mínimo uma vez por semana você precisa fazer um tipo de sacrifício. Um sacrifício que te leva a meditar na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Um sacrifício que te leva à aproximação de Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Esse é o objetivo principal que você deve ter na sua vida quando você busca a prática do jejum. Então eu falei até agora, oração, leitura da palavra e jejum. Ou seja,
o tripé do cristão. Na maioria das vezes que eu ministro a palavra de Deus, independente do lugar que for, eu gosto de mencionar isso. O tripé do cristão: oração, palavra e jejum. Nós não podemos ficar sem essas três práticas. E por último, que vai direto no assunto que me trouxe a fazer esse vídeo para te auxiliar, contribuir com seu crescimento espiritual, é o seguinte: use o domínio próprio e não fale mal do seu próximo. Existe um versículo no livro de Tiago, deixe-me ver se eu encontro aqui para você. Vou digitar aqui em uma busca e vou achar rapidamente. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. Eu poderia posteriormente trazer um estudo mais aprofundado sobre esse versículo. É algo poderoso que vai trazer uma grande edificação na sua vida cristã. Inclusive, se você tem desejo de ter intimidade com Deus, de voltar ao primeiro amor, eu posso estar postando para você aqui várias dicas, segredos. São coisas simples, conforme eu falei aqui no início desse vídeo, mas coisas simples que vão trazer poderosos efeitos na sua vida. Portanto, se você deseja mais vídeos como esses, deixa aí no comentário. Eu quero mais vídeos, eu quero intimidade com Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero renunciar à minha carne para agradar ao Senhor. Então, para finalizar, a dica que deixo com você é essa: não fale mal das pessoas. Ao contrário disso, faça o que está lá em Mateus, que eu li anteriormente para você. Mateus capítulo 5, versículo 44. Ore por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Então fica aí a dica: não fale mal das pessoas. Ao contrário disso, ore por elas. Faça isso e você estará agradando ao Senhor e Ele promoverá o seu amadurecimento, fortalecimento e crescimento espiritual. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus e faça os seus comentários. Dessa forma você vai estar contribuindo para que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas. Assim o canal vai crescendo e mais pessoas vão sendo abençoadas. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.